Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de História. Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Na aula passada, ou melhor, no bloco passado, nós iniciamos falando aí a respeito da Mesopotâmia, né? Essa região, essa terra entre rios, como os gregos costumavam chamá-la, né? E hoje a gente vai estudar um pouco mais detalhado a respeito da civilização mesopotâmica, né? Observar aí como sumérios, elamitas, assírios, caldeus, né? Passaram a fazer parte, né, desse grupo de cidades, estados independentes, né, dentro do território mesopotâmico, tá ok? Bom, como eu disse para vocês, os sumérios eles foram os primeiros povos a habitar o sul da Mesopotâmia, né? Uma região que foi ocupada aí por volta de 5.000 anos antes de Cristo, né? Ali, os sumérios eles construíram as primeiras cidades de que a humanidade tem conhecimento, que são Ur, Uru e Lagash, né? E essas cidades elas foram construídas, né, sobre colinas e fortificadas para que pudessem ser defendidas contra invasões de outros povos, né? Então, desde o quarto milênio, também os sumérios eles sempre utilizaram aí obras de irrigação, técnicas na metalurgia do bronze, né, principalmente para fazer armas, e utilizavam uma escrita cuneiforme. Sua organização social, a forma como eles se organizaram, influenciou muitos dos povos que sucederam aí na região, né? Após aí um grande período de domínio aí pelos reis elamitas, né? Os sumérios eles passaram a gozar, vamos dizer assim, da sua independência, né? Os grupos de nômades vindos do deserto da Síria, por exemplo, começaram a penetrar nos territórios ao norte das regiões sumerianas. Conhecidos como acadianos, dominaram as cidades-estados da Suméria por volta de 2550 a.C. Porém, no segundo milênio, né, no início do segundo milênio, a região mesopotâmica constituía-se um grande e unificado império que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada às margens do rio Eufrates, desculpa. Bom, o soberano que mais se destacou foi o Hammurabi, né, elaborando as leis conhecidas aí como Código de Hammurabi. Após sua morte, a Mesopotâmia ela foi abalada por sucessivas invasões até a chegada dos assírios. A gente sabe muito bem, né, a respeito do Código de Hammurabi, né, o Código do Talião, olho por olho, dente por dente. A gente sabe que aquela ideia, né, que as pessoas têm popularmente de falar com ferro fere e com ferro será ferido. Todos esses processos aí derivam justamente desse Código do Talião, né, dessa lei do Hammurabi, né, onde um sujeito que cometia determinado tipo de crime, ele deveria ser punido na mesma proporção e no mesmo, vamos dizer assim, com o mesmo processo, né, da qual ele feriu alguém. De origem semita, os assírios eles viviam do pastoreio e habitavam as margens do rio Tigre. Porém, a partir do segundo milênio, eles passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista, tentando ir em busca de expandir o seu domínio, né? Realizaram diversas conquistas e expandiram o seu domínio para além da própria Mesopotâmia, chegando até o Egito, né? O centro administrativo do Império Assírio era Nínive, né? O povo de origem semita que se estabeleceu na Mesopotâmia, já os semitas, né, que se estabeleceram na Mesopotâmia no início do primeiro milênio, os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios e pela organização do novo Império Babilônio. Nabucodonosor foi o rei soberano aí, mais conhecido dos caldeus, e ele governou aí por quase 60 anos após a sua morte. Os persas dominaram o novo império. Então, à medida que foram sobrepondo, né, vários povos aí nessa região, um conquistando o outro, foi identificando mais, né, foi crescendo mais esse número de cidades-estados, de civilizações independentes, tá? Bom, em linhas gerais aí, pessoal, podemos dizer que a forma de produção predominante na Mesopotâmia baseou-se na propriedade coletiva das terras, administrada principalmente pela nobreza, né, pelos templos e palácios. Os indivíduos só usufruíram da terra enquanto membros somente dessa comunidade, uma vez que os camponeses eles tinham que produzir não somente para eles, mas principalmente para a nobreza, tá? Acredita-se aí que quase todos os meios de produção estavam sob o controle da déspota, a personificação do Estado e dos templos, ou seja, da nobreza, né? Da grande estrutura nobre ali. O templo ele era o centro que recebia toda a produção, distribuindo-a de acordo com as necessidades, além de proprietário de boa parte das terras, é o que se denomina cidade-templo. Então,
Toda a produção se voltava para o templo, e o templo que dividia para a população de um modo geral. Logicamente, o templo ficando com a maior parte dessa produção, ok? Estudos recentes aí mostram que, além do setor da economia dos templos e do palácio, havia um setor privado que participava também da economia da cidade-estado. Bom, as cidades-estados eram administradas por uma corporação de sacerdotes. As terras que, teoricamente, eram dos deuses, eram entregues aos camponeses como uma forma de empréstimo para que eles pudessem produzir. Cada família ela recebia um lote de terra que devia entregar ao templo uma parte da colheita como pagamento pelo uso útil da terra. Okay? Já as propriedades particulares eram cultivadas por assalariados ou arrendatários, né, que arrendavam aquela terra. Entre os sumerianos havia o estilo de escravidão, porém o número de escravos era relativamente pequeno. Tá? Em contraste com as cheias, vamos dizer assim, regulares e benéficas do Nilo, né, o fluxo das águas dos Tigres e do Rio Tigre e Eufrates, ao subir a leste pelos montes Tauro, é irregular e imprevisível, né, produzindo aí condições de seca em um ano, de inundações violentas e destrutivas em outro, né? Então, alternava, né, esse período das cheias com as secas, né, onde eles tinham que produzir justamente nesse período da seca, onde o rio reduzia e deixava uma camada de humus propícia a quê? A produção. Para manter algum tipo de controle, fazia-se necessária a construção de açudes e canais, principalmente para combater o período de maior escassez de água, né? Além de uma complexa organização, né? Diques, canais de irrigação. A construção dessas estruturas também era dirigida pelo Estado, né? Controlada pelo Estado. O controle dos rios ele exigia numerosíssima mão de obra que o governo recrutava, organizava e, ao mesmo tempo, controlava essa mão de obra imposta aí, né? Para que eles pudessem construir esses canais de irrigação, essa estrutura, tá? Pessoal, basicamente na organização social e estrutural da sociedade mesopotâmica é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham uma noção básica aí desse processo, tá? Logo nos blocos seguintes a gente vai dar continuidade nos estudos dessa antiguidade oriental, tá? Obrigado a todos pela atenção e pela participação. Estamos aí na prevenção contra o coronavírus, ainda não fomos imunizados, logo, logo estaremos, né, se Deus quiser, imunes aí de forma presencial. Lembrando a vocês também que essa aula, bem como as outras demais, né, estão disponíveis no meu canal Geo Cerrado. Sempre que necessitarem, basta acessar o meu canal, tá ok? Forte abraço e até a próxima, pessoal.